presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez. Boa tarde, caríssimos ouvintes. Queridas famílias, está no ar pela nossa rádio 9 de Julho de São Paulo, o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos, hoje com a presença de Terezinha e Irineu. Contamos também com os trabalhos técnicos do sempre competente Marcelo. Na mesa de som, é claro. Obrigado por estar conosco mais uma vez, Marcelo. Queremos também agradecer a vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Mandem seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas ou sugestões sobre os próximos temas. Afinal, este programa é feito de forma especial, com muito carinho para todas as famílias. E você? Como você pode participar conosco? É muito fácil. A Conceição vai estar no telefone para nos atender. Para atender você, ouvinte da Rádio 9 de Julho. O telefone você sabe, o DDD é 11 3932 1600. E como eu disse, fale com a Conceição. O WhatsApp, meus amigos, DDD 11 número 983719681. E também você pode se comunicar conosco pelo e-mail. Tudo junto, é família, preste atenção, família fonte de amor e vida, @radio9dejulho.com.br. Também estamos presentes nas redes sociais, facebook.com/família fonte de amor e vida. Ou se preferir, pela caixa postal 80.115 São Paulo. Vou repetir, 80.115 São Paulo. O CEP é 031 95-970. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida ou pelo nosso endereço no Facebook. E compartilhe com os seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, onde você estiver, para que juntos possamos refletir sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes, boa tarde a todos. Reze aí conosco. Nós rezaremos aqui para bem iniciarmos esta hora de reflexão, de aprendizado, também de uma palavra amiga para você, para sua família, para o seu lar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje nesta tarde, aqui com Irineu e a Terezinha, nós vamos falar um ponto pelo menos, de uma joia da pastoral familiar. Nós sabemos que
Um documento que surgiu, escrito pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, em 22 de novembro de 1981. É um documento, o primeiro documento assim estruturado para a pastoral familiar. E agora nós temos o outro que tem sido os temas do nosso programa, o ano passado, de um modo especial, mais de um ano que nós temos esta preocupação. E o documento chama-se, você certamente já ouviu, se não ouviu, vai ouvir alguma coisa nesta tarde, Familiares Consórcio. O nome pode parecer estranho, mas em resumo, é sobre a família cristã no mundo de hoje. Se você tiver a curiosidade, dê uma olhadinha aí no seu dicionário, a palavra consórcio está ligada a casamento, a união matrimonial. Pode parecer uma coisa estranha, porque vem de consorte, vem de união, vem de matrimônio, portanto vem de família, fazer parte de um grupo, caminhar juntos. Por isso, familiares consórcio. Escreve com T-I-O no final, portanto vem do latim de consortium, I-U-M no final. Ok, mas pouco importa a nomenclatura, é importante o conteúdo e a gente aprender alguma coisa sobre. Então, o tema é pastoral familiar, o tema é sobre a família. O documento tem um roteiro, uma introdução. O Papa tem sempre essa preocupação de contextualizar. Portanto, tem lá as luzes e sombras da família hoje. Diga hoje, nos anos 80. Não é que as coisas mudaram tanto, mas imaginemos que esse documento, depois de um sínodo para a família, esse documento foi apresentado logo depois, nos anos 80, depois 81, esse documento. Então tem o contexto, depois tem um resgate do desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família de hoje, os deveres da família, a terceira parte, a formação de uma comunidade de pessoas. É o que nós vamos aqui com o Irineu e a Terezinha ficar neste ponto. Como é formada uma comunidade de pessoas. Depois tem o serviço à vida, se alarga bem este tema. A participação no desenvolvimento da sociedade, como é que os cristãos, a família, portanto, forma a partir de uma célula o corpo da sociedade. A participação na vida e na missão da igreja, portanto, aqui de um modo mais eclesial, a família e a comunidade. E depois uma quarta parte que é sobre a pastoral familiar em si, a estrutura, como é formada, as etapas, os responsáveis, as situações, os casos especiais, né? As etapas da pastoral familiar, a estrutura, etc. E depois uma conclusão, o futuro da humanidade passa pela família. Então nós vamos adentrar um pouquinho nesse universo, nesta tarde, para também trazer uma riqueza, digo que é uma joia. É um documento muito especial, especialmente para aqueles que lidam com a pastoral, porque fala de todos, falar de família é falar de todos que frequentam uma comunidade de fé. Então, já passando aqui a fala para o Irineu, já para a gente adentrar, né? Para a gente entender um pouquinho o que significa a família no plano de Deus. Deus tem um plano para nós, família. E o que significa tudo isto? Queridos ouvintes, Padre Aldo, no plano de Deus, no plano da criação, desse Deus criador e redentor, a família descobre a sua identidade, o que é, né, o que significa, e também a sua missão, para que veio, o que a família pode e deve fazer. Por isso a família tem a sua própria dignidade e responsabilidade. Diz o documento, segundo o plano de Deus, a família é uma íntima comunidade de vida e amor. A família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, o que é uma comunidade de vida e de amor. Pode-se encontrar nela a plenitude do reino de Deus. Eu vivo dizendo sempre da possibilidade da gente ter a vivência do reino de Deus aqui e agora. E um local bom para a gente realizar isso é no ambiente da família.
A essência e os deveres da família são, em última análise, definidos pelo amor. Então, a família tem a missão de guardar, de revelar, de comunicar, de transmitir o amor. Deus é amor. São vários os deveres da família cristã e o Padre Aldo já fez o devido destaque e explicou que nós nos ateremos hoje à formação de uma comunidade de pessoas. Então, dentre os 4 deveres, nós hoje nos ateremos à formação de uma comunidade de pessoas. Por causa do tempo, evidentemente. Ok, vamos adiante. Então, partindo daí deste ponto, desta formação da comunidade de pessoas, nós sabemos que para formar esta comunidade, para estruturá-la, você que está pensando aí no matrimônio, em organizar uma família, hoje nós sabemos que os caminhos estão... Nós precisamos formar, eu digo nós, enquanto formadores, evangelizadores, nós precisamos retomar estes princípios na nossa catequese sobre o matrimônio. Porque muitas vezes esses princípios fogem, né? As pessoas querem se ajuntar para gozar a vida. E nós sabemos que isso não é família. Você pode, gozar a vida do jeito que você quiser. Mas eu estou aqui retomando e buscando alguns princípios para você formar uma família cristã santa de acordo com a ótica de Deus, aquilo que é voltado para o bem, para a justiça, para a verdade. Não é simplesmente uma família geradora de um gozo humano, de gozar a vida, de curtir a vida. Então, nesta comunidade de pessoas que falava Irineu, há, portanto, alguns princípios, algumas metas que a família precisa ter. Aquele que está pensando em organizar uma célula para o bem da sociedade e para o seu próprio bem, Terezinha, nós vamos então recordar agora quais são as metas da família, quais são os princípios desta família. Boa tarde, queridos amigos. Eu acho que esta época é bem propícia para falar nessa meta principal aí, né? Que é o amor. Nós estamos aí pertinho do Natal, vivenciando aqueles momentos em que Jesus e Maria estavam procurando um cantinho para acolher esta família. Então nós estamos montando os presépios, né? Quando a gente pensa em decorar a casa para o Natal, muitas pessoas põem Papai Noel, árvore. Eu sinto que o mais importante, o que realmente define o Natal é o presépio, né? E nesse momento a gente está percebendo aí Jesus e Maria colocando todo o amor que eles têm, toda a vontade de receber o Filho que Deus estava mandando, que é Jesus Cristo, e eles estavam pensando em arrumar um cantinho, que foi aquele presépio tão simples, mas eles fizeram tudo isso com amor, né? Então, a família é vivificada pelo amor. Essa comunidade de esposo, esposa, homem e mulher, dos filhos que Deus vai nos dando, dos parentes. E a primeira tarefa é a de viver esse empenho para fazer crescer essa verdadeira comunidade de pessoas, né? Então, realmente, esse princípio, essa força é o amor. Sem o amor, a família não pode ser chamada de uma comunidade de pessoas. Ela é uma comunidade normal, mas não de pessoas entrelaçadas, pessoas que se amam, que não podem viver sem esse amor, sem esse crescimento, sem o aperfeiçoamento que a família vai nos dar, né? E a gente sabe que o homem não pode viver sem amor. Sem amor, ele se torna incompreensível, a vida dele é totalmente sem sentido. Então, esse amor entre o homem e a mulher no matrimônio, e entre os membros da família, entre pais e filhos, irmãos, irmãs, entre os parentes e os familiares, é animado por essa força interior, né? A própria força que o Espírito Santo nos dá. Então,
no amor conjugal existe um pacto, um acordo, uma promessa, né? O homem e a mulher, eles já não são somente dois, mas eles são uma só carne. E eles crescem nessa comunhão pela fidelidade que deve ser no dia a dia, a promessa que foi feita naquele dia do casamento. Então, um deve fazer o outro feliz. A verdadeira união conjugal é para que um faça o outro feliz e não para que seja feliz, como o Padre Aldo falou, né? E hoje em dia a gente percebe que algumas pessoas querem se casar por causa de toda a festa, por causa de toda aquela movimentação, aquela correria, aquele glamour, mas não pensam realmente em fazer o outro feliz. Querem se fazer feliz. Então nós temos que saber que o homem completa a mulher. E eles precisam alimentar essa vontade de dividir o que eles têm e o que eles são, né? E a partir dessa vontade, é Deus que vem assumir, confirmar, elevar todo esse amor a um nível de sacramento. E a gente sabe que o sacramento é sempre doador de graça, né? E no caso do matrimônio, há o dom da comunidade nova, né? Essa comunidade de amor. E aí, realmente, essa unidade é a unidade da igreja, é o corpo místico do Senhor. Ouvindo a Terezinha, eu já vou fazer 16 anos de padre e digo isso com uma certa tristeza com relação ao sacramento do matrimônio, porque são raros, assim, infelizmente, raros casais que se aproximam da igreja com uma intenção assim, que você percebe reta, e compreendendo, querendo a bênção, querendo fazer esse pacto com eles, portanto, o homem e a mulher e Deus, querendo fazer parte de um corpo que é a comunidade, se entregando por amor, porque nós queremos construir uma só carne. E naquele caminho, né, naquela preparação imediata do matrimônio, que infelizmente este é um ponto que nós devemos sempre recordar, alargar, propor aos nossos bispos, às nossas comunidades, uma preparação um pouquinho mais alargada. O desafio hoje da pastoral familiar, de fato, é assim, aquela preparação imediata é desastrosa, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam até aborrecidas com a igreja, porque tem esse impacto de muitas exigências, de muitos papéis, entrevistas, e é purgatório que vem, que vai, é um rolo, né? Aquilo traz uma exaustão ao casal, que às vezes faz da igreja um lugar de não desejável de se ficar, né? Então, veja com que desafio nós temos de transmitir aos casais que estão, aos jovens que estão se preparando, estão no caminho do matrimônio, em resgatar esses valores teológicos e espirituais. Primeiro, sobre a família, que este é um ponto, desafio para Papa, bispos, padres, leigos e leigas. Todos dentro da igreja são desafiados pela família hoje, porque os desafios são de todos os lados, das crianças de 5 até os jovens de 20, 25, são desafios, porque o mundo vem numa outra lógica, numa outra dimensão, com contravalores que podem, às vezes, tragam, né, a proposta de Deus para a família, né? Portanto, tragam no sentido de sufragar esses valores que são essenciais. Casar-se por amor, por doação, para unir-se a Cristo, para formar uma comunidade de vida e de amor. Nós temos que fazer um pequenino intervalo e nós queremos fazer esse intervalo, Terezinha, ouvindo uma canção. É uma canção muito bonita. Quando me perguntam, né, o que é família para você? Eu digo, família é o laboratório do amor, ou é o santuário da vida. E a música que nós vamos ouvir agora fala bem sobre isso. Família, santuário da vida, com o cantor Johnny.
Assim também o marido tem a graça da esposa amar. A mulher tem o dom mais bonito, o dom da vida a gerar. Sua força é uma sabedoria que edifica o lar. E os filhos são presentes que Deus nos confiou. Felizes os filhos que ouvem seus pais com ternura e amor. Família, santuário da vida, cobre de bênçãos e paz nossas famílias, Senhor. Mantém para sempre acesa a chama do amor. Renova-o sim todo dia a luz da alegria. Faze sempre brilhar. Conduz em tuas mãos nossas famílias, Senhor. Que o amor seja bem mais do que a gente sonhou. Sempre aberto ao perdão, à reconciliação, pronto pra dialogar. Família, santuário da vida. São tantas alegrias e dificuldades também. Só quem acredita no amor sabe que o bem sempre vence, pois toda família é um templo onde Deus quis habitar. Uma casa sobre a rocha tudo pode suportar, e não há nada mais sublime que viver em comunhão. Os dois uma só carne, a família um só coração. Família, santuário da vida, cobre de bênçãos e paz nossas famílias, Senhor. Mantém para sempre acesa a chama do amor. Renova-o sim todo dia a luz da alegria. Faze sempre brilhar. Conduz em tuas mãos nossas famílias, Senhor. Que o amor seja bem mais do que a gente sonhou. Sempre aberto ao perdão, à reconciliação, pronto pra dialogar. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Ouvintes da Rádio 9 de Julho, 3h25. Lembramos aos ouvintes que desejam participar do programa, liguem para o telefone DDD 11 3932 1600. A Conceição está lá para poder atendê-lo. Também o WhatsApp, o DDD 11 98371 8681. Se você quer fazer um negócio imobiliário, um imóvel comercial ou residencial, procure a WTR na região da Moca.
e fale com Vanderlei. Você vai ter opções de bons negócios. WTR, telefone DDD 11 2796 5776, 76 como queiram. Também o supermercado da Avó, há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital, Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual da Avó fica mais perto de você, entre no site www.davó.com.br. Davó, o supermercado de toda a família. Lembramos também a participação dos ouvintes. O Marcelo da Vila Ré e a Osmária da Vila Rio Branco, Osmária Vila Rio Branco, pedem orações para os amigos, familiares e também para eles próprios. O Rubens, o nosso amigo Rubens, junto com a pastoral de batismo da paróquia São Pedro Apóstolo e o Padre Jesus, na casa do Josimar e Áscara, estão rezando pelo pai da Terezinha, que está em leito hospitalar, está no leito de um hospital. Eles também estão em oração e em comunhão com a Terezinha e também o Irineu. Nós temos também um alô de uma senhora que citou os nomes dos filhos, Jean e Pedro, ouvindo o Padre Aldo, mas ela não disse o nome dela. O telefone termina em 4682. Não sei o bairro nem o nome dela, mas está registrado aqui a participação da nossa amiga. Também a Vanderleia do Mandaqui, a Vanderleia está participando do nosso programa e também as nossas orações para você, Vanderleia, e toda a sua família do bairro do Mandaqui. O Geraldo também pede oração lá da Freguesia do Ó. Muito bem, Freguesia do Ó participando também do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. Queridos ouvintes, então, continuando, hoje nós estamos aqui no nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, falando da Familiares Consórcio, um documento da Pastoral Familiar escrito para a família no mundo moderno ou no mundo de hoje, escrito nos anos 80, mas com perfeita atualização para os nossos dias. E nós estamos lá numa partezinha do documento, são vários tópicos, né? Não dá pra gente falar aqui em 50 minutos de programa, falar tudo. Então nós estamos ali nessa formação da comunidade, né? Como é que uma família vai se formando, quais são os princípios. Nós ouvimos no primeiro bloco que um dos princípios é amar. É amor verdadeiro, é a base, é a base que vai sedimentar esta família. Amando já é um começo importante. Agora, esta família também é caracterizada, né, quando a gente fala de união matrimonial, de vida familiar, nós falamos de a unidade, a união conjugal. Então, nós queremos agora dedicar um pouquinho para entender quando a gente fala de união conjugal. União conjugal tem umas características que são próprias. Não é simplesmente estar junto, não. União conjugal tem lá umas características, uns elementos, né, fundamentais e essenciais. Nós queremos agora falar sobre isso com o Irineu. Pois é, caros ouvintes. A união conjugal, ela é indissolúvel. Ela se caracteriza não só pela unidade, mas também por ser indissolúvel, inseparável. Esta união íntima, já que é dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo, para o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade da sua união. A gente sempre brinca e diz que uma grande prova de amor que o pai pode dar aos filhos é respeitar e amar a mãe deles. Essa união conjugal, ela não se separa. Por quê? Porque ela é entendida como a união que liga o próprio Cristo à sua esposa, que é a igreja, e que será amada até o fim. Então, pelo sacramento do matrimônio, é como se o casal recebesse um coração novo, dado pelo próprio Cristo. Sobre a unidade, a gente sempre dizia na preparação ao sacramento do matrimônio que era uma unidade assim inteira, como se duas
folhas de sulfite fossem coladas inteiramente. Se a gente fosse rasgar uma delas, a outra também se rasgaria. Assim é como a gente entende essa unidade na vida conjugal. Poderão juntos superar as dificuldades da vida conjugal. Terezinha já falou que o segredo é um querer fazer o outro feliz, em vez de buscar a sua própria felicidade. Então é o querer constante, é aquele cuidado constante, aquele desejo de realizar a outra pessoa, aquele desejo de ser fiel incondicionalmente, né? Tanto quanto Deus é fiel conosco. Tem um ditado que diz, um versículo que diz: Deus é fiel. Tem muitos adesivos que as pessoas colocam no carro, né? Deus é fiel. Tem alguns que colocam assim: Deus é fiel, eu que não presto. Mas é importante a gente perceber essa fidelidade que serve de modelo para que a gente possa praticar também na vida conjugal. Então, o dom do sacramento, o sacramento é um sinal doador de graça. E o dom do sacramento é ao mesmo tempo vocação, chamamento e dever de ambos, né? Os esposos, para que permaneçam sempre fiéis um ao outro, assim, a vida inteira, para além de todas as provas, as dificuldades que existem, mas sempre em obediência à santa vontade de Deus. Já disse a Terezinha, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando a gente se casa, também a gente ouve essa colocação. E a gente não pode também, é um outro desafio, desprezar o valor daquelas pessoas que de repente foram abandonadas pelo marido ou pela esposa, e que com a força da fé, com essa vida na esperança cristã, não contraíram uma nova união. Essas pessoas também dão um autêntico testemunho de fidelidade. Uma fidelidade que a gente precisa muito no mundo de hoje. Então, essas pessoas que se encontram nessas circunstâncias devem ser encorajadas e ajudadas pela comunidade. Jamais devem ser excluídas. A nossa igreja é uma igreja de inclusão, é uma igreja de comunhão. Então, existem os laços naturais da carne e do sangue no ambiente familiar, né? E que se fortalece muito mais, de uma forma mais rica, mais profunda, com os valores espirituais. Então, quando há o amor, que o Padre Aldo já destacou, e Deus é amor, então é no amor que a gente encontra, que a família encontra força até para fortalecer essa comunidade, fortalecer a comunhão, fortalecer cada vez mais, a cada dia, esta comunhão, esta comunidade de pessoas que é a família, o santuário da vida. Muitos se perguntam, porque será que precisa fazer curso para se casar, né? Eu sou de uma teoria que, na verdade, nós não seria muito interessante que os casais que eles querem entrar na vida familiar não precisassem desses nossos cursinhos apressados, né? Que as pessoas, porque vivenciam a vida cristã, a vida comunitária, a vida familiar, normalmente elas entrassem na vida familiar porque já aprendeu com o pai, com a casa, com a catequese, com a crisma, todo o caminho catequético que ela fez. Ou, quem sabe, ela fez um curso de pastoral familiar, que fica mais difícil. Mas são sonhos que são muito distantes da nossa realidade. Estou falando isso porque nós falamos de indissolubilidade. Aí você, ouvinte que está me ouvindo, conhece certamente alguém que se separou e você, de repente, achou que ela tem razão porque aquilo não era casamento. Ok, veja, esse é um universo que o nosso programa quer também dar uma palavra sobre isto com mais cuidado, com clareza, porque nós não queremos aqui, de modo algum, fazer a apologia à separação e achar que está certo. Não. Primeiro a gente precisa entender, é o que oferece
A Arquidiocese de São Paulo, com as câmeras eclesiásticas, em todas as regiões tem uma câmara. Eu faço parte de uma aqui da região Brasilândia, que não é para dizer que o seu casamento não serviu ou não foi casamento. Calma, muita calma nesta hora, hein? Você que está nos ouvindo. A igreja quer te atender, quer te acolher, quer te ouvir. Se você se sente injustiçado, injustiçada, porque fez um caminho matrimonial e de repente as coisas se desmancharam, aconteceu a separação, nós não queremos dizer aqui que o matrimônio não é indissolúvel. O matrimônio é indissolúvel. O que você precisa verificar neste atendimento que oferece a Arquidiocese é para saber se de fato você recebeu o sacramento do matrimônio de um modo válido. Se tinha ali a reta intenção, se tinha consciência das responsabilidades do matrimônio. O que acontece? Muitos vão para o matrimônio na ignorância, né, das reais responsabilidades do matrimônio. Portanto, é indissolúvel, é para todos sempre, mas pode acontecer que pessoas estejam assim se sentindo passadas para trás, porque seu casamento, meu Deus, em que situação que eu me encontro? Você pode ter esse esclarecimento, sim. A vocação da família cristã, portanto, falando dessa comunidade de pessoas, é preciso que a gente também recorde que esta família tem uma vocação. Nós não somos assim à toa ou alheios sem nenhum projeto. Porque temos fé, pertencemos à família de Deus, nós temos uma vocação e temos uma meta a ser alcançada. Terezinha, que vocação é esta? A família cristã, ela é e deve ser chamada de igreja doméstica, né? Então, cada membro da família tem a responsabilidade de construir uma união de pessoas, trazendo uma família com uma escola de humanidade, né? E é percebido isso no cuidado e no amor com os pequenos, as crianças, os doentes, os idosos. E a participação nessas alegrias e nos sofrimentos que a vocação da família vai se solidificando, né? Nesse relacionamento entre os pais e os filhos, onde cada um dá e também recebe. Pelo amor, pelo respeito, pela obediência aos pais, os filhos também colaboram para a edificação da família humana e cristã, né? A gente não pode dizer que o pai e a mãe são responsáveis pela família. Todos são. Os filhos também, né? Então, os pais exercem a autoridade como um ministério. Esse ministério é dado por Deus, né? No serviço para o bem dos filhos. E os pais recebem dos filhos essa consciência do dom que recebem, né? E tudo isso é exigido de cada um. Uma pronta, uma generosa compreensão, uma tolerância, o perdão, a reconciliação. Nós vamos sempre falar no perdão, né? O perdão é importantíssimo para todos. Agora, numa família, ele é indispensável. A gente sabe que o egoísmo, as tensões, os conflitos, eles aparecem. Mas nós temos que, nessa comunhão familiar, através do perdão, da reconciliação, nós temos que dissipar isso para que não aconteça a divisão, como tantas famílias hoje em dia estão divididas. Às vezes por motivos banais, que um simples me perdoe, eu não fiz pensando que ia te magoar, possa resolver, né? Então, o perdão em todos os ambientes, ele é importante. Mas na família, ele é essencial para a convivência saudável, né? E a gente tem que falar também nessa dignidade e responsabilidade da mulher e do homem, né? Um se doando para o outro e ambos se doando para os filhos. A
casais que a gente percebe quando o filho ou a filha está se desviando, o marido culpa a mulher ou vice-versa. Não, a responsabilidade é de ambos em relação aos filhos, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu essa dignidade pessoal de igual modo para ambos. E ele manifesta a dignidade da mulher ao assumir ele mesmo, próprio Cristo, a carne humana da Virgem Maria, né? E a igreja honra como mãe de Deus, né? Como nós tivemos aí, dia 8, dia da Imaculada Conceição, ela sendo considerada a nova Eva e propondo como modelo de uma mulher redimida, né? É isso que diz esse documento. E o respeito que Jesus tinha com as mulheres, tem e tinha, né? Ele, na ressurreição, ele apareceu para as mulheres, né? Antes dos discípulos. Então, a missão confiada às mulheres de levar a boa nova, de anunciar a ressurreição aos apóstolos, são sinais que confirmam essa estima de Jesus com a mulher, né? E o próprio apóstolo Paulo diz: porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, em 1981, quando o documento foi colocado, né, havia também essa preocupação com a dignidade da mulher. Eu estava no prezinho ainda, viu? Mas os bispos e o Papa já estavam com essa preocupação referente ao papel da mulher. Eu só vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, falando da Virgem Maria, da Mãe de Deus, eu quero prestar uma homenagem ao seu Antônio Custódio, pai da Terezinha. A vida toda dedicada como congregado mariano à igreja. Toda a sua vida foi de devoção à Virgem Maria, na oração cotidiana do terço, numa vida de ensino pelo testemunho. Eu acabara de dizer aqui que ele não teve curso superior, mas ele fez da vida dele, ele deu à vida dele um curso superior, porque sempre teve uma vida de santidade e de oração. Eu estou dizendo teve, por quê? Porque ele se encontra nos minutos finais desta vida, que vai continuar numa segunda etapa, tão linda como foi a primeira etapa que está se encerrando. Muito bem, eu sou de alguma forma também testemunha, porque fui pároco, morador, seminarista, tudo na paróquia São Paulo Apóstolo do Belém, onde o seu Antônio lá estava no coral, e era alguém muito conhecido também, que eu tenho muito apreço. Certamente Deus o recompensará e a vontade de Deus seja feita. A gente não pode ser egoísta, porque do jeito que ele se encontra, a morte significa libertação, né? Sim. Então nós queremos, caros ouvintes, continuar nossa meditação sobre este rico documento de família. Esta homenagem que o Irineu faz agora é a história das famílias. História de um matrimônio, história de uma família linda que construiu seus filhos em Deus, na catequese, na igreja, e recolheu valores do Evangelho para edificar uma família. Seu Antônio, Dona Luciana, que eu conheci também há alguns anos atrás, que Deus também já a chamou. Então, depois a gente retoma, vamos ouvir uma música sobre família, né? Isso, Amor por Minha Família, com a cantora Vera Lúcia.
necessita de uma família. E assim eu sigo em frente, canto com amor a essa gente, amor por minha família. Eu canto e canto, eu canto sem parar. Esse amor que trago no meu peito é que me faz cantar. Necessita de uma família. Agradeço minha mãe por tudo e meu pai, um vencedor do mundo. Devo a eles o que eu sou. Eu canto e canto, eu canto sem parar. Esse amor que trago no meu peito é que me faz cantar. Sem parar, esse amor que trago no meu peito é que me faz cantar. Eu amo e é tanto amor no coração. Ser um cantador dessa alegria é minha missão. Lá, 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 Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 3h48. Queremos registrar, meus amigos, a participação dos ouvintes. Eu falei agora há pouco do senhor Geraldo, da freguesia do Ó. E o senhor Geraldo manifesta aqui uma situação dolorosa. Ele diz que a família dele está em Alagoas há 3 anos e não consegue ainda voltar para lá e se unir à família. Ele diz que está apavorado, a mulher e 3 filhos estão lá. Ela está desempregada há 2 meses e não está conseguindo o necessário para pagar as suas contas e voltar para Alagoas. Ele diz: eu tenho sonhos também. Está morando em São Paulo, mais longe da família. Então é uma situação que nós nos sensibilizamos e nos solidarizamos com o senhor, senhor Geraldo. Esperamos em Deus que o senhor possa superar essa dor e essa ausência da família, né? Também estamos aqui registrando a participação do Eric e da Cris. Eric e Cris também em oração pelo casal Irineu e Terezinha. Mesma coisa. Também registramos o Paulo e a Rosana, dizendo força, Terezinha e Irineu. E vamos registrar também a participação da Fernanda, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está amando o programa. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo. Sempre me ajuda muito na edificação da minha família. Ajuda a todos nós, não é isso, Fernanda? Muito bem, muito obrigado, hein? Caros ouvintes, você que está ouvindo nosso programa agora, certamente surge assim perguntas, né? Mas então, quem é que pode se casar com tanta exigência, com tanta coisa? Bem, assim, a maturidade plena, nós vamos, a vida é um processo. Então, é claro que alguma imaturidade nós temos, nem tudo é só imaturidade, mas isso é pouco a pouco, a vida vai ensinando os percalços, os problemas, as situações. É também uma escola de amadurecimento, de crescimento, de compreensão também do que é o matrimônio. Nós precisamos contar com a graça de Deus, porque é nessa escola da fé, da vida, da vida em comum que os membros da família eles vão se organizando. Porque senão nós vamos achar que nada é válido, que todo mundo é imaturo, que ninguém tem condição de abraçar, construir uma família. Não é isto. As pessoas crescem, elas amadurecem, elas podem, portanto,
E pouco a pouco amadurecendo e compreendendo o que são, quais são estes princípios do amor, da indissolubilidade do casamento, as bases para formar um núcleo familiar. Agora, é um tema sempre controverso, esse tema que nós vamos tratar agora, já finalizando o nosso programa, mas nós queremos fazer essa introdução com a promessa de retomar em um outro momento, que é a questão de mais a família, os filhos e com a modernidade, né? Nós sabemos que há uma grande mudança com o acesso da mulher aos serviços fora de casa, né? Esse é um ponto que existem ainda muitos questionamentos. Qual que é o tempo apropriado? A mulher deve deixar de fazer as suas funções? O que justificaria este acesso aos serviços fora da casa, fora do núcleo familiar, para a figura da mulher? Já que a Terezinha encerrou o bloco anterior falando da dignidade da mulher. Então, esse trabalho fora de casa da mulher, ele está inserido nesse contexto da igual dignidade e responsabilidade do homem e da mulher. Mas é necessário que a gente mude um pouco, né, essa questão toda, porque o trabalho doméstico, muitas vezes, a ele não é dado o devido valor. A gente acaba se esquecendo. Quando a gente cisma de ajudar nos trabalhos domésticos, quando a gente cisma de ajudar a mulher, a gente percebe a importância, a dificuldade, o imenso trabalho que são as tarefas domésticas. Então é importante que a gente também experimente, né, naquele esforço de ser fiel, de participar das alegrias e dos sofrimentos, que a gente participe também dessa atividade do lar, que é muito importante e não pode ser assim ridicularizado, desprezado. É um trabalho que muitas vezes é discriminado, como não sendo alguma coisa de valor, mas deve ser encarado com muita responsabilidade. A mulher, hoje em dia, ela trabalha fora, é lógico. O homem também. Se a mulher não trabalha fora, mesmo assim ela deve ser respeitada. Esse trabalho dela deve ser devidamente valorizado. Deve ser encarado de uma forma nobre, porque tem uma nobreza muito grande. Então a sociedade toda ela deve se estruturar para respeitar, né, esse trabalho todo doméstico. Então as esposas, as mães, elas tanto quanto possível que elas não sejam constrangidas a trabalhar fora de casa. Elas vão trabalhar fora de casa, é lógico, mas que não sejam obrigadas. É que elas podem se realizar profissionalmente, e o marido também pode ajudar a dignificar o trabalho de casa, ajudar a lavar a louça, a arrumar a sua roupa, colocar no guarda-roupa. Isso não diminui o valor do homem, pelo contrário, isso enobrece também a dignidade do homem. E é um exemplo para os filhos, né? É um exemplo para os filhos. Então essa mentalidade machista, a sociedade acaba aceitando, né, que a mulher seja objeto. Então, como instrumento nas propagandas, a gente tem que mudar essas coisas todas. Isso não tem muito sentido, aliás, não tem sentido nenhum. Então, todo esse movimento feminista, nesse aspecto, a gente está totalmente juntos. Nós não podemos aceitar essa coisificação da mulher. A mulher e o homem têm o mesmo valor, a mesma dignidade, têm o mesmo direito de viver, de prosperar. Então, esse trabalho doméstico deve ser elevado à dignidade que merece. Ele é importante a gente recordar que os casais que estão se chegando, organizando a vida, casaram recentemente, eu acho que no processo de conhecimento, portanto de namoro, noivado, já é preciso ir dizendo e formando esta mentalidade
Porque para que as coisas sejam combinadas, né, essas tarefas sejam organizadas de um modo muito claro, muito simples, porque a gente sabe que na grande cidade isso ainda é muito é aceito, né? Isso é mais suave. Mas se vais aí nos rincões e no interior do Brasil, do Nordeste, de onde eu sou, isso certos trabalhos é para questionar até a sexualidade da pessoa. Veja que de tal forma é estigmatizado de que aquela é uma tarefa feminina, é para a mulher, não é para o homem. Quer dizer, é um processo de mudar, portanto, dar uma guinada violenta no sentido positivo nesses costumes, nessas questões de fato, na casa, a colaboração do marido, da esposa, dos filhos também, né? Eu sempre falo com as crianças da catequese: vocês arrumaram a cama hoje, né? Os pais precisam educar, né? E as crianças já chegam da escola e vão jogando tudo, chutando o sapato, né? Quem tem escrava ali. Quer dizer, isso é um processo educacional em que as pessoas precisam também ir mostrando a dignidade do trabalho. Não tem, porque você é a mãe agora, tem que carregar a casa nas costas, a faxina da casa e tudo nas costas, mas quem ditou esta lei, quem ditou essas regras, né? O Gilberto tem um recadinho dos ouvintes, depois eu vou passar alguns pontos que nós continuaremos no outro programa e para o nosso encerramento. Sim, a participação e o carinho dos ouvintes que ligaram para Conceição, aqui que está colaborando conosco. O João Gomes Alves, da Vila Gustavo, ele pede pela própria saúde, pela esposa Elizabeth, por toda a família e por nós da Rádio 9 de Julho. Aqui diz que ele é deficiente visual e a dona Elizabeth é deficiente auditiva. Também a Estela, do Jardim Ondina, ela pede oração para todos que escutam o programa e fazem também, e trabalham no programa. E desejam um feliz e santo Natal, que o menino Jesus nos abençoe, a todas as pessoas que ouvem o programa. Olha que beleza. E fazem o mesmo acontecer. Muito obrigado, ouvintes, e também obrigado pela Conceição, que está colaborando conosco hoje, né? Caros ouvintes, então, familiares consórcio, um documentozinho você encontra na Loyola, Paulus, aí fazendo propaganda aqui das editoras, né? Ave Maria, qualquer loja católica. No site do Vaticano. No site do Vaticano, põe lá no Google, você vai encontrar esse consórcio, é TIO no final, você vai encontrar. E pode imprimir, leia, releia, porque certamente será motivo da nossa conversa também nos próximos programas, porque temas assim importantíssimos para a vida familiar, para a formação da família. Por exemplo, o papel do homem na família como esposo e pai, como ele deve enxergar a sua esposa, como ele deve agir, quais os direitos da criança na comunidade de pessoas que é a família, o tratamento ao idoso na família cristã. Veja que tema importante. Isso é só simplesmente do núcleo, né? Desta parte que nós escolhemos, que é a formação de uma comunidade de pessoas. Depois, esse documento é vasto, tem tantos pontos para a nossa meditação. A você que ligou e se comunicou conosco, Deus abençoe. Colocarei em orações da missa, a intenção também do seu Antônio. Na missa de hoje, rezemos para que a vontade de Deus seja feita e por isso nós queremos desejar a bênção de Deus para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo no mesmo horário, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779. Ondas curtas, 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho Católica, AM 1.600 kHz, São Paulo, Brasil.